E aí, pessoal, que bom ter todo mundo aqui para mais uma análise. Hoje a gente vai entrar de cabeça numa rivalidade que é, olha, fascinante e super intensa. De um lado, a gente tem a maravilha biológica mais complexa e incrível do universo, o nosso próprio cérebro humano. Do outro, o poder matemático e a velocidade absurda da inteligência artificial. E o nosso campo de batalha? O mundo da tradução. Hoje vamos explorar a fundo como a mente humana e os algoritmos lidam com esse desafio gigantesco de conectar culturas diferentes. Para organizar nossa conversa de hoje, a gente vai passar por 5 pontos bem diretos. Vamos do cérebro do tradutor, passando pela máquina neural, o tal custo da padronização, até chegar no fator humano profissional e, claro, fechar com o futuro da tradução. Vamos lá? Então, começando direto pela parte 1, o cérebro do tradutor. Pensa só, quando a gente fala de tradução biológica, a mágica acontece principalmente em duas áreas vitais do nosso cérebro. A área de Broca, ali no lobo frontal, é tipo o nosso mestre de obra, sabe? É ela que organiza a gramática e a articulação para produzir a fala. Já a área de Wernicke, no lobo temporal, foca totalmente na compreensão. É ela que decodifica o significado exato de cada palavrinha. A cada frase que um tradutor escuta e converte, milhares de neurônios estão lá, disparando e conversando num labirinto complexo para processar muito, mas muito mais do que só vocabulário. E essa conversa toda entre os neurônios ativa o que a gente chama de jornada cognitiva. Funciona assim. Primeiro, a memória de trabalho segura informação temporariamente na nossa cabeça. Depois, a memória de longo prazo entra na jogada para resgatar aquele catálogo enorme de bagagem linguística e cultural. Mas, presta atenção aqui, são os passos 3 e 4 que realmente separam a gente das máquinas. O nosso cérebro usa a criatividade para achar aquela expressão perfeita que faz sentido na outra cultura, e aplica a empatia para sacar as emoções e a real intenção oculta do autor. Quer dizer, a gente não traduz só as palavras, né? A gente traduz praticamente a alma do texto. O que nos leva direto para a parte 2, a máquina neural. Aí você deve se perguntar, como uma máquina sequer tenta imitar toda essa maravilha biológica? Antigamente, os softwares tentavam usar regras gramaticais super rígidas, dividindo tudo em pequenos pedaços separados. Lembra daquelas traduções bem robóticas, engessadas que todo mundo já viu? Pois é. Mas a tradução automática neural moderna, a famosa NMT, mudou completamente esse jogo. Ao invés de usar essas regras fixas, ela treina uma rede neural artificial gigantesca e única, que tenta justamente imitar a nossa biologia, lendo o contexto inteiro de uma vez só. E a matemática por trás disso é genial. No lugar de células vivas, a IA usa nós como seus neurônios artificiais, que são interligados por arestas. O pulo do gato são os chamados pesos, que representam a força da conexão entre as palavras. A lógica é, a gente alimenta a máquina com milhões e milhões de frases traduzidas, e ela usa um algoritmo de retropropagação para ir ajustando e refinando esses pesos. Em termos simples, é a máquina aprendendo a adivinhar qual é a palavra que vem a seguir, com base numa montanha surreal de dados anteriores. E olha, os resultados são mesmo de cair o queixo. Em pares de idiomas muito falados, a IA já bate 93% de precisão do inglês para o espanhol e uns 90% do inglês para o português. A barreira dos 90% já era. Mas dá uma olhada na tabela. O tradutor humano continua ali, firme e forte nos 99%. Essa diferençazinha, essa margem percentual apertada que ainda separa a máquina do ser humano, é exatamente o que cria a tensão central da nossa exploração de hoje. E é por isso que a gente entra na parte 3, o custo da padronização. Porque veja bem, aqueles números altíssimos de precisão escondem um detalhe meio complicado. Tem um estudo acadêmico muito bom dos anais da Universidade Estadual de Goiás que levanta uma bandeira vermelha. Como os modelos de IA dependem de volumes absurdos de dados para achar padrões matemáticos, eles têm uma tendência enorme a neutralizar os textos. A máquina simplesmente nivela a linguagem buscando sempre o caminho que é estatisticamente mais seguro. Mas, na prática, o que exatamente se perde quando a IA padroniza tudo? As grandes baixas incluem regionalismos, aquelas gírias locais maravilhosas e expressões culturais super vibrantes. Isso tudo acaba sendo apagado. Como a IA tem um viés fortíssimo de tradução literal, ela frequentemente deixa passar batido aquele contexto mais sutil ou uma piada super regional. Resumindo, a máquina até traduz as palavras corretamente, mas tira toda a cor e a identidade local do texto.
E o impacto global disso é sério, viu? Os estudos modernos de tradução vivem alertando que depender só de inteligência artificial pode acabar causando uma erosão invisível da nossa diversidade linguística. Essa riqueza e essa pluralidade todas que a gente tem nos idiomas pelo mundo não são só um charminho cultural. Elas são, literalmente, a fundação para uma comunicação humana que seja verdadeiramente rica e profunda. O que nos leva perfeitamente para a seção 4, o fator humano profissional. Trazendo isso para o mundo corporativo, um erro de tradução não é só uma gafezinha de internet, é um risco financeiro pesado. Especialistas de mercado mostram que os tradutores profissionais entregam um valor absurdo que vai muito além de palavras exatas. Eles garantem um acesso genuíno a novos mercados porque fazem uma adaptação cultural profunda. Eles seguram a barra da conformidade legal em documentos críticos, onde uma palavra mal traduzida pela IA pode causar um processo milionário. No fim do dia, eles são os verdadeiros guardiões da credibilidade da marca. E isso traz a gente para esta distinção que mata a charada. Os tradutores humanos fazem escolhas conscientes, cheias de sensibilidade. Eles usam todas aquelas redes de empatia e criatividade que a gente discutiu no comecinho. Já a inteligência artificial, bom, por mais rápida e sofisticada que ela seja hoje, ela no fundo está só fazendo palpites baseados em probabilidade matemática. A máquina não entende o texto, pessoal. Ela calcula o texto. Então, chegamos na nossa reta final, a seção 5, o futuro da tradução. O grande consenso hoje é que a gente não está vendo uma guerra onde um vai destruir o outro, mas sim o nascimento de uma parceria super necessária. A IA é sem dúvida imbatível para alta velocidade, para lidar com volumes massivos de informações, traduzir manuais técnicos e dar aquele suporte imediato. Ela faz o trabalho pesado. Já o profissional humano assume o papel mais estratégico. É ele que garante a precisão cultural, escreve aqueles textos de marketing que realmente engajam, aplica empatia e, claro, atua como um maestro que lapida e corrige o material bruto que a máquina entregou. E para a gente fechar essa análise, deixa essa provocação no ar. A IA domina a matemática das palavras de um jeito simplesmente espetacular. Mas será que linhas e linhas de código vão conseguir algum dia capturar a emoção, o humor e a alma que nós humanos colocamos naturalmente no nosso idioma? Fica aí a reflexão. É sensacional ver a tecnologia voando, mas é ainda mais incrível reconhecer esse poder insubstituível que o nosso cérebro tem. Muito obrigado por acompanharem essa jornada hoje e continuem sempre questionando. Até a próxima!